Olá, amigos da TV Legislativa. Nós estamos iniciando mais um programa TVL Comunidade. Estamos gravando este programa aqui justamente no plenário da Câmara, sem as máscaras, porque o plenário nos dá essa condição de justamente mantermos aí o distanciamento necessário para que a gente consiga fazer aí uma entrevista sem riscos à saúde, pois estamos vivendo uma pandemia. Estamos recebendo aqui no TVL Comunidade de hoje Dr. Marlon Lozovoy, ele que é cirurgião dentista, e vamos falar de saúde bucal. Um prazer tê-lo conosco, Dr. Marlon. Olá, Marcão. Olá, amigos da TVL. Um prazer estarmos aqui. Bom, vamos falar aí de saúde bucal. Estamos vivendo uma pandemia. Quais os cuidados, Dr. Marlon, que nós devemos ter aí com a saúde bucal? Os consultórios, como estão se preparando para receber as demandas? Eles já estão abertos para receber as demandas? Como é que está essa situação nesse momento diferente que nós estamos vivendo? Isso, Marcão. Vivemos um momento, claro, diferente, e a saúde não pode ficar para trás, inclusive a saúde bucal. Claro que devemos tomar todas as precauções. Os consultórios estiveram fechados por 15 dias, logo no início da pandemia, e toda uma adequação, já sabendo que os consultórios são ambientes que são muito bem controlados do ponto de vista microbiológico, né? Já temos um padrão de atuação muito rigoroso quanto a isso, mas nos preparamos ainda mais, uso de face shield, aquela máscara que é colocada em frente ao rosto, proteções maiores, inclusive para secretárias, distanciamento entre os pacientes na recepção, agendamento mais espaçado, os horários. Então, todas essas medidas, né, as secretárias, a equipe toda se cuidando mais, álcool gel disponível em todos os ambientes, né, todas essas precauções, associado ainda a alguns novos estudos que houveram referente ao uso de uma solução de água, seria o hidróxido, água oxigenada, termo popular, mas em menor diluição, ela reduz muito a presença dos micro-organismos em boca relacionados ao Covid. Então, a gente faz esse bochecho também antes da atividade odontológica. Todas essas precauções sendo tomadas para que consigamos oferecer essa saúde também, que é a saúde oral para os nossos pacientes. Mesmo porque estamos vivendo em pandemia, não é, Dr. Marlon? E os cuidados com a saúde bucal tem que continuar, não é? Exatamente. O cuidado com a saúde bucal é importante. A gente tem a recomendação de uma visita pelo menos a cada 6 meses ao dentista. Para que isso? Para você ter a condição de identificar problemas no seu início. Tudo, né, Marcão, que a gente for falar de saúde, o quanto antes você identificar um problema, você tem a melhor chance de abordar aquele problema com uma chance de sucesso maior. Então, pequenas cáries, essa situação toda de tártaro, que pode acontecer na boca, quanto antes você identificar isso na boca do paciente, muito mais fácil a gente vai ter a resolução, inclusive investimento também nesse tipo de solução, do ponto de vista de custo para o paciente, é menor. Certo. Doutor Marlon, como é que está aí na atualidade a saúde bucal do brasileiro? Nos últimos anos aí, como é que você, que é um profissional já de longa data, um estudioso aí da saúde bucal, como é que está a saúde do brasileiro em termos de boca? Isso, Marcão. É importante dizer, Marcão, que conforme a gente foi avançando economicamente também o país, as pessoas começaram a ter mais acesso. O Brasil ele tem uma das maiores populações de dentistas do mundo per capita, na proporção recomendada pela OMS. Nós temos em torno de 4 vezes mais dentistas do que seria o recomendado globalmente pela Organização Mundial da Saúde. Mas, em contrapartida, também temos muitos desdentados, parciais, totais, muita incidência realmente de doenças bucais, e as pessoas tinham pouco acesso. Com esse aumento do número de profissionais e com a evolução do mercado, da indústria, a diminuição de custos por conta das empresas e trazer produtos mais baratos, né, a gente foi conseguindo ampliar essa área de ação. Então, podemos dizer que hoje estamos no meio do caminho, eu diria, Marcão, para ter uma boa saúde bucal para a nossa população, mas ainda falta muita coisa a ser feita. Nós ainda temos muitas pessoas que não têm acesso, inclusive, ao tratamento básico.
Antigamente as pessoas tinham experiência com cáries já muito jovens, né? Estudos na atualidade apontam que pouco mais de 50% mostra a incidência de cáries já quando jovem, né? A que se deve isso? Marcão, a cárie é o nosso principal vilão, né, na odontologia. E por que isso? Porque ela realmente incide pela falta de cuidado. O tártaro também, os problemas de gengiva também estão relacionados ao seu cuidado de higiene pessoal. E aí entra a questão cultural também, né, Marcão? Às vezes a gente, tanto do ponto de vista do Estado quanto do ponto de vista das próprias famílias, tem-se pouca cultura em relação à sua higienização bucal. E isso, então, eleva um pouco esse nosso número de incidência de cáries. A gente tem ainda uma incidência alta de pessoas jovens com cáries. Uma criança ela já começa a ter o seu dente permanente já com 6 anos de idade na boca. Então, você imagine uma criança com 6 anos, ela ainda não tem o próprio compromisso pessoal e o entendimento de que ela precisa realizar a sua higienização e tudo mais, e às vezes os pais também não conseguem ter essa informação, não sabem dessa importância, e aí acaba que acontece a cárie. A cárie ela acontece normalmente por falta de uma correta higienização. Então esse é o maior problema que a gente tem hoje, é levar a informação ao maior número maior de pessoas e desenvolver hábitos, né? Porque o hábito da higiene ele é diário, não é fácil para um pai às vezes pegar uma criança, uma mãe e ter esse controle de 2 a 3 vezes no dia, pelo menos, ter uma boa escovação, eficiente escovação. Não é uma coisa simples, mas é hábito, a gente precisa desenvolver isso, né, Marcão? E me diz uma coisa, não basta só a escovação, né? Tem que ter escovação, tem que passar o fio dental, isso aí faz parte, é um pacote, na verdade. A higienização bucal ela não é uma situação fácil, porque a gente tem 32 dentes na boca, é claro, quando 4 desses 32 são sisos, né, e uma criança está nascendo dentes ainda, ela não teria tantos dentes assim, mas enfim, que se considere uma criança pequena com 20 dentes de leite na boca, são 20 áreas que precisam ser higienizadas, né, entre os dentes precisa ser passado o fio dental, isso precisa ir esfregar até lá dentro da gengiva. Após isso, a escovação ela precisa ser feita em todas as faces, né? A face virada para a bochecha dos dentes, a face virada para a mastigação dos dentes, a face virada para a língua. Então, tudo isso, uma escovação não consegue ser feita em 2 minutinhos, um minutinho, né? Então, realmente não é uma higienização fácil, precisa ser esfregado o fio dental, a escova e tal. E às vezes é aí que entra que a gente fica um pouco relapso, mesmo quem sabe que tem que fazer tudo direitinho, tem a informação, muitas vezes a gente não consegue fazer por conta do tempo, da vida corrida e nas crianças também, cuidar de si e da criança, são 2 trabalhos, né, para atividade diária para você fazer em casa. E quais os sinais da cárie? Marcão, a cárie ela é um processo onde bactérias que a gente tem, a gente não nasce com essas bactérias, mas a gente adquire durante a vida porque passa de um ser humano a outro. E essa bactéria, ela se alimenta de açúcares dos alimentos, né? Então, todo alimento que contém carboidrato, ele é um alimento também para a cárie. Então, pães, massas, bolos, doces, né? Que a gente fala tanto dos doces para as crianças, eles são um alimento para essa bactéria que também, ao comer esse doce, ela produz um ácido como um subproduto desse processo metabólico dela. Esse ácido vai se acumulando em volta dos dentes, isso ao chegar um momento que o dente começa a perder o cálcio, assim como aquela brincadeira de colocar o ossinho na Coca-Cola, que a gente vê, a Coca-Cola é um meio bastante ácido, e o ácido puxa o cálcio presente ali no ossinho da brincadeira da Coca-Cola, assim também o ácido puxa o cálcio presente nos dentes, que são o que dão o cálcio ali, em grande maioria, é o que dá essa estrutura rígida do dente, é o mineral que garante a estrutura rígida. Bem, isso acontecendo sem a remoção da placa bacteriana, então, sem tirar essa placa bacteriana, isso começa a acontecer durante 1, 2, 10, 20 dias, o dente, então, perde tanto cálcio, ele começa a formar uma mancha esbranquiçada naquela região. Isso é o sinal inicial da cárie. Adiante disso, se não houver esse combate ali, por isso existe até a aplicação de flúor, o flúor seria para reverter o processo dessa perda do cálcio.
inclusive o Estado até adiciona flúor na água também por esse motivo, para diminuir a incidência de cáries, fazendo esse combate então na troca ali química. E se isso então vai adiante, essa mancha branca, que era uma mancha, então agora começa a ficar porosa até que ela vira um buraco. Ela começa a virar uma cavidade do dente, onde a gente vê essa cena clássica da cárie, né? Uma cavidade pretinha lá no dente. Essa cavidade, a partir daí, ela começa a juntar mais bactéria e mais comida. Então, esse processo todo vai ser muito potencializado a partir do momento que se tem o começo da ruptura da estrutura do dente, que é, então, o processo da cárie. Que coisa, hein? E me diz uma coisa, doutor Marlon. No passado, as pessoas procuravam um dentista somente quando doía. A realidade no Brasil hoje é outra? Ou tem muitos esses casos? Está doendo, vou procurar o dentista? Ainda temos bastante, eu acredito, muito por conta também de razões econômicas, Marcão. Ainda, como eu disse antes, a gente está no meio do caminho de prover uma saúde bucal de excelência no nosso país, embora tenhamos tantos profissionais, né, tenhamos uma odontologia muito bem reconhecida mundo afora, inclusive pesquisadores excelentes, profissionais excelentes, mas a gente esbarra, eu acredito, bastante na questão econômica. Então, às vezes, a pessoa ela não vai por conta da dificuldade econômica mesmo. Então, quanto mais a gente conseguir também trazer as pessoas, inseri-las no mercado de consumo, né, além do Estado também prover, né, o que é a parte dele, como educação básica e cuidados básicos em algumas situações aos mais carentes, a gente vai conseguir evoluir. Então, na minha opinião, na minha leitura, seria isso. A pessoa ainda deixa para ir muitas vezes quando está doendo. Mas também nós temos que considerar que muita gente também hoje já tem a consciência e procura se antecipar aos problemas e fazer as consultas preventivas também. Certo. Um estudo aponta que 15,4% dos idosos entre 65 e 74 anos não tem nenhum dente. Tem como mudar essa realidade no nosso país e por que isso ainda acontece? Marcão, a gente antigamente tinha uma cultura muito grande nas famílias e também por ser a parte econômica ainda falar ainda mais alto, né? Quando a gente vivia muito mais restrições, o número de profissionais era pequeno, muitas vezes era um dentista prático, era um protético, alguém que resolvia a situação da comunidade lá no interior e tudo mais. A solução muitas vezes era extrair. E muitas vezes a cultura era extrair também. Às vezes o dente até poderia ser salvo, mas o pai dizia, bom, esse dente vai doer uma hora, já extrai de uma vez. Então temos realmente um universo bem grande de desdentados. O que vem mudando isso? Claro, aquela pessoa que perdeu o dente, ela não tem mais como repor esse dente. O que existe hoje é que a tecnologia avançou, a gente consegue fazer implantes dentais, a gente consegue devolver uma qualidade de vida para as pessoas. A odontologia é maravilhosa para isso, a gente vê casos no nosso dia a dia de pessoas sem dente, que a gente devolve uma mordida com dentes fixos através de implantes dentais, isso muda radicalmente a qualidade de vida das pessoas, é muito gratificante. Então a gente tem essa situação para os que já perderam, né, de poder hoje os implantes, também volta a história, a indústria toda, com a sua competitividade, conseguiu baixar os custos dos produtos, que no início eram quase que impraticáveis no Brasil, atrelado a dólar e tudo mais. Hoje a gente tem inúmeras indústrias brasileiras no setor que facilitaram o acesso econômico, inclusive, da pessoa fazer hoje uma reposição com implante. E também, hoje, você consegue ser muito mais preventivo. Então, a gente hoje consegue salvar um dente, um tratamento de canal hoje é muito menos sofrido do que foi antigamente. Praticamente a gente ouve relatos com as novas técnicas que a pessoa, nossa, eu me assustei, eu achei que ia ser um bicho de 7 cabeças, cheguei aqui tranquilamente, fui atendido, fiz o meu tratamento de canal, não precisei extrair o dente porque era outro motivo, era isso, eu vou passar uma dor e tal, eu vou logo extrair esse dente. E hoje a gente sabe, o avanço das técnicas, a gente vai escolher implante em os profissionais que realmente se dedicam à excelência da odontologia, vai escolher o implante como última opção. Antes disso, vamos salvar os dentes que temos em bocas e recuperá-los. Então, é isso.
Ô, doutor Marlon, me diz uma coisa, existem alimentos que realmente prejudicam os dentes? Quais são esses alimentos? Isso, Marcão, isso é uma excelente pergunta. Realmente temos alimentos que nos prejudicam mais do ponto de vista odontológico. Quais sejam? São esses alimentos aí com altos índices de carboidratos, né? São alimentos baseados em açúcar, farinhas refinadas. Esses alimentos entram na boca e exercem uma atividade ali, como até foi falado, de alimento para as bactérias. Eles são alimentos já processadinhos para as bactérias virem e fazerem aquela atividade de gerar o ácido, né? Dentro da boca, a boca fica num ambiente mais ácido. Então, a gente precisa evitar. Ou, quando não evitar, também higienizar logo em seguida, Marcão, né? São esses alimentos, como farinhas, como açúcares, né? Balas, doces. Mas o fato é que, após cada refeição, o correto seria promover a escovação dos dentes junto ao fio dental. É verdade ou mito que nós devemos esperar aí meia hora após as refeições para praticar a escovação? Isso é um mito, Marcão. Não há muito embasamento nisso, porque, como eu falei antes, a gente tem no nosso organismo, em todas as áreas, viu, Marcão? Desde a nossa pele, a nossa boca, a gente tem sempre uma batalha entre o meio externo querendo causar alguma coisa, alguma interferência interna, e o meio interno nosso está ali com um mecanismo de defesa, né? Então, quanto antes a gente remove um possível agressor, a gente tem o nosso mecanismo de defesa, que é o nosso organismo, trabalhando de uma forma melhor. Então, não precisa aguardar 30 minutos, nada disso. Fez a sua refeição, você já pode em seguida, e o ideal é que seja passar o seu fio dental, a sua escovação. Certo. Mascar chiclete realmente pode causar aí danos aos dentes? Isso é uma verdade ou é mito? Agora tem o chiclete sem açúcar, como é que é? Isso, temos o chiclete sem açúcar. Ele até, inclusive, limpa um pouco o dente, né, Marcão? A ação mecânica do chiclete, ela realmente remove um pouco da placa. Não é indicado para limpar os dentes, mas enfim, limpa um pouco. Não vai limpar no meio dos dentes, onde é a função que o fio dental alcança, e nem vai limpar totalmente o dente, mas ele tem sim uma ação pequena de remoção da placa. O mito de que se estraga o dente ou coisa assim, ele está mais relacionado ao açúcar, aqueles chicletes com açúcar que realmente estão agindo na pessoa que masca muito chiclete, está expondo demais o açúcar nos dentes, vai prejudicar, assim como chupar bala o dia todo, a pessoa, né, vai ter um alimento constante ali para as bactérias. E o que pode ser causado também, que o chiclete a gente preconiza que não se use com exagero, né? Não é que é proibido mascar um chicletinho de vez em quando, mas que seja de vez em quando, porque a atividade muscular, ela desencadeia, de uma mastigação, ela desencadeia inúmeras reações. Inclusive, seu estômago vai se preparar para receber um alimento, entende? Então, os ácidos do estômago vão ser ativados e a atividade muscular muito acelerada, muitas vezes, muito repetida, na mandíbula, nos ossos ali da face que são envolvidos na mastigação, bem como um contato dos dentes, isso pode acarretar outros problemas, dores articulares, dores ali próximo do ouvido, que é a articulação que a gente tem do queixo, né, da mandíbula. Então, realmente, a recomendação é uso com moderação. Antigamente a gente percebia aí muitas pessoas com dentaduras, né? Você já deu uma passada sobre essa questão do implante, mas hoje a gente percebe aí muitas ofertas aí de implantes dentais. O que muda para a pessoa é a questão da dentadura, perder os dentes naturais, naturalmente já muda, né? Ou trocar a dentadura por um implante. Isso. Marcão, a gente tem estudos que uma pessoa que usa duas dentaduras, né, na parte superior e inferior, ela tem apenas 20% da sua capacidade mastigatória antiga, né? Isso vamos considerar que é uma dentadura que se posiciona bem na boca, porque tem essa outra dificuldade. Às vezes, o uso de uma dentadura, por exemplo, na arcada de baixo, ela é muito difícil, porque é uma arcada onde a área que a dentadura vai encostar é bem pouca e é um osso móvel, então aquilo se mexe também, né? Muitas vezes se desloca do lugar. Então,
o nível de condição de mastigação de 20%. Agora você imagina o reflexo disso na alimentação das pessoas, na qualidade, né, da mastigação dos alimentos, tudo isso. Sem falar a estética, a segurança, o conforto psicológico de você estar com o dente móvel na boca, né? Não é uma situação muito agradável. Então, hoje os implantes eles repõem e isso volta para 90%, 95% do que existia de condição mastigatória em dentes totais, em reposições totais. Em reposição individual, ele reproduz 100% o que um dente natural perdido vai ter na sua função, tanto de estética quanto de função mastigatória. Certo. Doutor Marlon, com que idade os pais têm que se preocupar com a saúde bucal dos filhos? Essa relação de bebê aí já tem que ter uma preocupação aí com a saúde bucal, uma preparação nessa questão, como é que é? Isso é uma questão interessante, porque hoje a gente tem odontologia para bebês, a gente já começa a cuidar da saúde bucal desde uma criança recém-nascida. Existem, inclusive, situações que o bebê já nasce com dentes, existem situações bem diferentes que acontecem no ser humano, que pode, inclusive, às vezes, prejudicar a própria amamentação da criança. Então, existe o profissional dentro da odontologia que cuida desde a dentição de bebê, né? Então, a idade é desde o mais cedo possível. E existem problemas que são relacionados à mordida, como eu falei antes, início de cárie, né? Que quanto antes detectados e corrigidos, vão ser muito mais benéficos ao desenvolvimento normal do crescimento daquela criança. Certo. Para encerrar, hoje existe todo um trabalho dos dentistas aí, voltado também à estética, né? No consultório odontológico, o que pode ser feito hoje? Quais são as novidades que existem? Isso. Marcão, como a gente falou antes, o acesso à população, né, está aumentando a odontologia e a relação com a prevenção também, mas existe também, curiosamente, esse mercado da estética, existe a odontologia de desejo. O que a pessoa quer? Ela quer ficar mais bonita, se sentir melhor perante a sociedade, tendo um sorriso mais bonito, que os nossos padrões de estética vão mudando, né? Hoje as pessoas procuram dentes brancos, toda uma situação social que vai levando a isso, e a odontologia também caminhou para entregar essa demanda social, que é a odontologia da estética, a odontologia de desejo, que a gente chama. Hoje a gente tem os clareamentos dentais, as lentes de contatos, facetas, chamado sorriso de artista, né? Onde a gente vai pegar um sorriso que eventualmente tenha pequenas desgastes, coloração incorreta, posicionamento não está 100%, então também somado ao aparelho, ortodontia, que já de algum tempo vem trabalhando essa questão estética e função, e hoje a gente consegue fazer um planejamento com trabalho em conjunto com os laboratórios, que também avançaram muito, a qualidade dos materiais também avançaram muito, novamente aí entra a indústria que serve a odontologia, nos entregando materiais cada vez de melhor qualidade para poder fazer esse planejamento. Então é feito um planejamento baseado na condição facial da pessoa, estética, analisado uma série de coisas e é desenhado um sorriso novo para essa pessoa. Então já se consegue fazer consegue fazer. Às vezes a pessoa que tem uma exposição de gengiva um pouco maior também não fica esteticamente agradável. Isso já existem muitas coisas que podem ser feitas para reduzir essa exposição e aumento dos dentes que às vezes são um pouco mais curtos, a coloração, como eu falei anteriormente, mudar o teu dente de uma cor mais amarelada para uma cor mais branca, e tudo isso trabalhado em conjunto com o paciente. Então existem fases desse desenho, de uma prova, para o paciente ver o que ele achou dessa simulação. E, Marcão, indo mais além, hoje a coisa está indo para os computadores. A evolução está tão grande que hoje já se consegue, inclusive, trabalhar esses desenhos, essas simulações em computador. Hoje a gente consegue moldar uma boca, entre aspas, com um scanner, que se chama escaneamento de boca. Então, em cima desse escaneamento,
o caso vai ser feito, estudado e realizado as peças que serão instaladas, então, em boca para compor esse sorriso novo, tudo no computador. Então, a evolução ela já está acontecendo, ainda, claro, vai ter muito mais coisa pela frente. A evolução tecnológica vai nos ajudar ainda mais e com o tempo também isso vai diminuindo e vai entrando mais no mercado de forma mais ampla, né? Mais acessível às pessoas. Claro que ainda às vezes a gente tem um pouquinho restrito, mas acredito que nos próximos 5, 10 anos nós vamos ter muita evolução nessa área também. E que são as reconstruções de sorrisos em aspecto de estética e também a gente sempre traz junto a função mastigatória, né? É o essencial da odontologia. Doutor Marlon, muito obrigado pela sua presença aqui no programa TVL Comunidade para falar de um assunto tão latente, tão importante para a nossa sociedade, que é justamente a saúde bucal. Um abraço, espero contar com o senhor em outras oportunidades. Eu agradeço por estar aqui e ter esse bate-papo sobre saúde. Saúde sempre a gente, em primeiro lugar, e saúde começa pela boca. Foi um prazer. Ok. Dr. Marlon Lozovoy, ele que é cirurgião dentista, conversando com a gente aqui no TVL Comunidade. Que fica por aqui. Voltaremos na semana que vem, trazendo outro assunto de interesse da nossa sociedade aqui na TVL. A TVL, que é a TV realmente da comunidade. Um abraço a todos. Até lá.